Tem uma pergunta que sempre me incomodou. A Bíblia diz que existe um Deus, mas em outras partes dela, Deus é três: Pai, Filho e Espírito. Como isso funciona? Essa pergunta confunde pessoas há milhares de anos. E apesar de não conseguirmos explicar totalmente, podemos entender melhor o que é que não conseguimos entender totalmente. O que você quer dizer? Bem, pense no seguinte. Aqui está um plano bidimensional. E aqui está um objeto com 3 dimensões que vai passar pelo plano 2D. Certo. Dessa perspectiva, o objeto 3D está acima e abaixo do plano. Então, agora faz sentido. Mas imagine que você seja uma pessoa 2D presa no plano 2D. O que você veria? Não sei. O que eu veria? Bem, seria algo parecido com isso. Ah, é? Ok. Dessa perspectiva parece impossível. É um objeto, depois 2 objetos, então 3. Na realidade, eles todos são um. Apenas não de um jeito que você é capaz de entender. Agora vamos usar tudo isso como uma analogia visual de como experimentamos Deus. A Bíblia afirma que Deus é transcendente, um ser divino por meio de quem vivemos, nos movemos e existimos. Ou como Deus diz, eu sou. Ok, mas eu vivo aqui neste universo, então quando Deus aparece, faz sentido de algumas formas, mas de outras quebra minhas categorias. Exatamente, isso acontece o tempo todo quando as pessoas encontram o Deus da Bíblia. Então vamos ver primeiro como isso acontece nas escrituras hebraicas. Nas escrituras hebraicas, Deus aparece de formas complexas que não se encaixam bem nas nossas categorias. Uma forma comum tem a ver com os atributos de Deus. Um atributo é uma forma de descrever alguma coisa. Por exemplo, uma bola de futebol é redonda. Certo. Ou Deus é sábio. Sim, ótimo. Vamos falar sobre a sabedoria de Deus. O livro de Provérbios diz que Deus criou o mundo por sua sabedoria. Mas depois tem também poemas no livro de Provérbios que descrevem a sabedoria como uma pessoa, uma colaboradora por meio de quem Deus arquitetou o universo. Então um atributo de Deus se torna um personagem separado? Isso também acontece com a glória de Deus, que às vezes aparece como uma figura humana em um trono pegando fogo. Ou com a palavra de Deus, que ele pode falar para as pessoas, mas que às vezes aparece como uma pessoa. Espere, então os atributos de Deus são agora novos mini-deuses? Não. Os autores bíblicos acreditam que só existe um Deus todo-poderoso. Mas eles se sentem à vontade em falar deles como personagens diferentes? Sim, é como os autores bíblicos retratam a identidade complexa do único Deus. Eles são atributos de Deus e também distintos de Deus. Distintos de Deus e também Deus. Sim, quando aprendemos a identificar essa forma de falar da identidade de Deus, começamos a vê-la por todas as escrituras. Na verdade, você a encontra nas primeiras frases da Bíblia que mencionam o Espírito de Deus. A frase de abertura da Bíblia é bem familiar. No princípio, Deus criou... Mas continue lendo. Quem é que vemos na criação se movendo sobre as águas? O Espírito de Deus. Sim, o Espírito se refere à presença pessoal e energia de Deus, com as quais interagimos aqui na criação. Então a Bíblia pode se referir ao Espírito de Deus como distinto de Deus? Distinto de Deus e também Deus é o Espírito de Deus. Mesmo parecendo estranho do nosso ponto de vista, essa complexidade é o que os autores bíblicos estão tentando nos levar a ver. Então, vimos os atributos de Deus e o Espírito de Deus. Agora, vamos fazer nossa última parada explorando a identidade complexa de Deus nas escrituras hebraicas como um personagem chamado Filho do Homem. Na Bíblia, só existe um Deus que as pessoas devem adorar, o que torna essa história no livro de Daniel bem surpreendente. Daniel sonha com uma figura humana chamada o Filho do Homem, que significa um ser humano. E Daniel sonha com esse humano sendo elevado em uma nuvem bem alto e depois ainda mais. Entrando no espaço de Deus. Sim, e esse ser humano se senta à direita do trono celestial de Deus e toda a humanidade o adora junto com Deus. Um ser humano onde eu esperaria ver Deus. Esse ser humano é parte da identidade de Deus. Essa visão é sobre a maior esperança da história bíblica. Deus e a humanidade se tornam um para governarem um mundo juntos, como um só. Então, o Filho do Homem é distinto de Deus e também Deus. Exatamente. Então, pense em tudo que vimos. Nas escrituras hebraicas, a identidade de Deus é complexa. Então, quando os seguidores de Jesus encontraram Deus como Pai, Filho e Espírito, já tinham categorias para vê-los como Deus único da Bíblia. Certo, vamos falar sobre isso. Certo, no Novo Testamento somos apresentados a Jesus de Nazaré e ele é humano, mas muito mais. Seu título favorito para si mesmo era o Filho do Homem. A figura na visão de Daniel. Ele é esse complexo Deus que se tornou humano para unir outros humanos a Deus.
Ok, então os evangelhos retratam Jesus como totalmente humano. E também como Yahweh, o Deus de Israel. Jesus dizia e fazia coisas que só Yahweh pode fazer, como perdoar os pecados das pessoas ou acalmar águas agitadas. Então eles estão dizendo que Jesus é um humano, distinto de Deus e também Deus. Sim, isso pode parecer loucura, a não ser que já tenha lido as escrituras hebraicas que te preparam para isso. Olha só, os primeiros seguidores de Jesus, os apóstolos, falam da identidade dele usando a linguagem dos atributos de Deus. Eles chamam Jesus de a glória de Deus, e o apóstolo Paulo o chama de a sabedoria de Deus. E João abre seu evangelho chamando Jesus de a palavra de Deus por meio de quem o mundo foi criado. E diz, a palavra estava com Deus e era Deus. Ok, estou entendendo e meu cérebro tá doendo. Verdade. E se quiser deixar seu cérebro ainda mais tonto, pense assim. Jesus, que é retratado como Deus, que se tornou humano, falava com Deus como se fosse uma pessoa distinta. E quando o fez, ele o chamou de Pai. Quando Jesus falava sobre Deus, não estava se referindo a uma força ou energia abstrata. Estava falando de um ser pessoal com quem você pode se relacionar. Existem muitas imagens pessoais de Deus na Bíblia: governante, criador, juiz. Mas Jesus o chamava frequentemente de meu Pai. Jesus vivenciava Deus como uma fonte de amor infinito. Ele disse, o Pai me amou desde antes da criação do mundo. Aparentemente, Jesus conhecia o Pai como um ser que é fonte de vida eterna para os outros. Certo, como na história do batismo de Jesus, quando o Pai diz do céu: este é o meu filho, a quem eu amo. Continue lendo. Nessa história, a pessoa que traz essa mensagem do amor do Pai para o Filho é o Espírito de Deus. Já falamos do Espírito de Deus. Aqui na criação, é pelo Espírito que interagimos com o divino. E isso também era verdade para Jesus. Pelo Espírito, ele vivenciou o amor do Pai. Mas não parou por aí. Jesus prometeu que por meio dele, o Espírito compartilharia o amor do Pai com toda a humanidade, com toda a criação. Então, pode parecer que esses são três deuses diferentes. Mas de alguma forma que transcende minha visão da realidade, também são um. Certo. É isso que mais tarde os seguidores de Jesus chamam de Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito são o Deus único da Bíblia. Entendo como eles chegaram lá. Mas não é só um quebra-cabeças filosófico. Descrever Deus como uma triunidade é afirmar que o universo é sustentado por uma comunidade eterna de amor. O que é algo que eu não consigo entender de verdade. Mas o Deus da Bíblia não é um ser que você entende. O objetivo é conhecer e ser conhecido por ele, para participarmos de seu amor.